que é REXO? Anota aí, RE, o X você põe pequeno e o O depois. REXO. Essa é a fórmula da exponencialidade. Você quer resultado exponencial? Você precisa do seguinte: você precisa guardar isso aqui, ó. Resultados exponenciais é o nome disso, REXO. Grandes livros, escreve aqui para mim grande agora, EXO, só EXO. Tem gente que tem a capacidade de ler Exu, pra você ter um negócio, de tão endemoniado que a pessoa tá. É EXO, EXO, se é a abreviação, você lê por letras, ok? Então o Alexandre o Grande escreveu lá: para ter resultado exponencial é igual, anota a fórmula, 1HE vezes 20HP. O que eu fiz? Como eu sou educador, eu percebi a merda que fomos enfiados. Grandes conteúdos que ninguém consegue reter nada, zero de prática, obesidade cerebral e nenhum resultado. Essa é a fórmula da escola. Lá está escrito 1HE, é 1 hora estudada, eu paro de estudar e não estudo mais. Eu preciso multiplicar aquela hora por 20 horas praticadas. Então essa fórmula foi desenhada porque é o seguinte: lá no MEC, escuta, lá no MEC nós estudamos 30 horas vezes, ou versus 30 horas de estudo por meia hora de prática. Imagina você repetindo esse padrão 13 anos. 13 anos estudando horas e 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 horas, e a prática é meia hora. Tem que ser o contrário. Eu arrisco te falar, sem te conhecer, eu acho que você deve ter lido muito pouco. O pouco que você leu já é o suficiente para você prosperar. Você assistiu uma palestra minha densa, igual 7 camadas da identidade, por exemplo, ou como reinar em tempos de crise, ou lembra aquela do dinheiro, a mais poderosa que tem, o Marcos, que foi lá em Americana, como gerar riqueza do zero. Essa palestra ela é assustadora. O Marcos está falando que ele caiu nesse pitch, ele é meu sócio hoje porque ele foi nessa palestra. Ele sentou nessa palestra e ficou chocado. Eu lembro o que eu falei no dia da sua capitalização, mas é outra coisa. O que eu dei foi 23 minutos pela ousadia, né, irmão? Se você falar que vai estudar 20 minutos, é o suficiente. Se você falar que é 10 minutos, é o suficiente. Precisa que você multiplique a carga por 20. De prática com ajuste. Fala assim comigo: prática com ajuste. Então não adianta ficar praticando a mesma coisa, 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 1000 horas. Você sabe o que você acumulou depois das 1000 horas? 1 hora. 1 hora de resultado. Como ser exponencial? Eu vou aprender algo. Pega esse código do Einstein. Eu queria que 100% de você, queria não, anote. O Einstein falava o seguinte: se você não consegue explicar de forma simples, é porque você não aprendeu tudo sobre isso. Então você não tem clareza sobre isso. Por que eu sou muito bom em ensinar? Porque eu não abro a boca se eu não entender e não praticar esse trem. Quem é meu aluno das antigas sempre pergunta: pá, por que você parou de falar isso? E eu respondo lá no direct: é porque eu parei de fazer. É muito simples a técnica, só fale o que você faz, ponto. Parou de fazer, para de falar. Só que é simples. Quando você descobre, isso fica tão natural no seu cérebro que para explicar é como se fosse para uma criança de 8 anos. Como que você faz para entender qualquer coisa? Repasse mentalmente para uma criança de 8 anos, se tiver clareza. Às vezes o Marcos Paulo descobre um negócio incrível, o Darlan que está ali sentado, um monte de gente, o Henrique que está ali, ó, que é boxeador, professor de todo mundo aqui. Eles vão explicar um negócio, aí eu não consigo entender. Aí eu falo: me explica, como é que você sente quando está acontecendo isso? Porque às vezes não consegue pôr clareza que o negócio ainda está na cabeça deles. Eu preciso tirar isso para fora. Por que eu ensino qualquer assunto? Você falar de robótica comigo, você falar de astrologia comigo, você estudou o negócio, eu vou explicar com mais facilidade que você. Você estudou e não praticou. Você não foi fazer pergunta para aquilo, você não foi questionar aquilo, você não quis derrubar aquilo. Você sabe o que eu fico fazendo? Só testando derrubada de crença. Eu não posso falar porque eu tenho um combinado com a minha esposa
de muitas coisas que eu poderia falar rasgado aqui, mas o combinado é para honrar meu casamento. Senão eu ia te falar coisas tão poderosas que eu descobri que são só crenças e milhões de pessoas, bilhões são enganadas. A Carol fez um pedido para mim, eu vou contar essa parte. Você não pode fazer isso. Esse tipo de coisa abala a cabeça de um monte de gente fraca e eu não quero te ver mais falando isso. Eu preciso que você me prometa. E eu não prometo nada para ninguém, a não ser para a Carol, nem para meus filhos eu prometo. Mas quem é mais chegado faz pergunta, eu vou arregaçando e vou falando tudo. Eu prometi não falar em público. Em público é 3 ou mais na cabeça da Carol. Então tem que dividir um grupo de 6, contar e depois ir para o outro. Existem coisas que você acredita com toda a sua vida que isso muda. Que se você fizer isso, vai mudar a sua vida. E é absolutamente ao contrário. Eu testei. E a Carol pediu isso porque ela ficou abalada. Ela ficou de cama num teste. Eu falei assim, ó, esse trem aqui funciona do jeito que eu estou te falando, eu vou provar. Eu provei. Aí ela falou, por favor, não conta isso para os outros. Papo, você vai matar a gente de curiosidade. Essa curiosidade que você está é de baixo índice de inteligência emocional. Na hora certa você vai saber. Aquela fórmula lá, se você seguir aquela bomba, você começa a ter exponencialidade em conteúdos, em destravar de informações de drives mentais. Tudo que você for estudar tem que ter um propósito. Ficar tão claro para eu ensinar aos outros. Se você der conta de fazer isso, está aqui o Marcelo Lopes, que é meu mentor de triatlon. Ele já viu tanto que a gente é doido. Enquanto ele é o mentor, ele tem academia aqui, a gente vem para a academia, a gente já está com cara de... A gente já está com cara de crossfit, já é em outra vibe. Aí ele vem pro treino e fala, o que vocês estão fazendo, mano? Ah, né, você está pegando os códigos do crossfit, o que tem? Aí ele, não, tem que focar na corrida. Eu, não, moço, nós não faz assim não, nós faz tudo. Tudo em busca do código. Nós não estamos afim de fazer crossfit. E às vezes ele fica chateado, porque a vida dele é o triatlo, a nossa não. Eu vejo nos olhos dele, ele olha, ele sempre fala, você não sabe o talento que você tem. Aí eu falo, sempre dentro de mim, eu sei, mas eu não vou usar para o triatlo. Isso te dói, Marcelo? Dói, né? Olha lá. Ele pôs a vida dele nisso. O cara corre, ele é Ironman mundial. Ele fez ultrapassagens que nem o Senna deu conta de fazer na Fórmula 1, correndo. É um negócio absurdo o que esse cara faz. E doeu nele ali agora. A esposa do lado, meu Deus, ele vai ficar de cama. Mas nós não estamos a fim de servir um esporte. O esporte foi feito para servir a gente. Nós somos exponenciais. A hora que eu quiser, eu não vou praticar esse esporte e vou continuar pegando código em outro lugar. Enquanto uns choram, outros sorriem, eu fico com os códigos. Como ser exponencial, então? Comece a estudar 1 hora. Pratique 20. E não estude mais. Não estuda, não põe mais nada para dentro enquanto não praticar as 20. Esse é um compromisso que vai fazer com o seu cérebro. Sabe o que vai acontecer? Seu cérebro vai começar a afinar, vai começar a ficar mais potente. E ao invés de você ficar pensando com texto, contexto, pretexto, coisas que não dão explicação, você vai reduzir tudo para uma palavra. Anota essa tarefa de hoje. Pensamentos por palavras. Quem é Deus? No MDP, um monte de gente quer levantar e bater em mim. Que eu falo, você é mentiroso. Você me respeita? Eu falo, respeita eu que estou fazendo isso aqui há 136 turmas e eu falo que é mentiroso. Você fica com raiva agora e vai pedir desculpa. Ninguém quer ter treta com Deus. Ninguém. Mas todo mundo mente em relação a Ele. Cada um chama de Deus aquilo que ele não quer ter de treta com Deus. Eu falo, vamos dar uma chacoletada aí. Aí começa a mexer. Deus é mau. Deus é isso. Aí o outro, eu, não, moço, fala a sua verdade. Vai ter treta não, aqui nós vamos arrumar a sua relação com Ele. E as pessoas não têm coragem de falar o que está no íntimo. Deus conhece até o cheiro da sua medula. Como é que você vai mentir para Ele? Acho tão bonito, as pessoas religiosas chegam nele, é conselheiro maravilhoso, príncipe da paz, pai da eternidade. Eu não perguntei o que a Bíblia diz, eu quero saber o que o seu coração diz. E aí é uma hora difícil no MEDP. É uma hora que todo mundo fica... Junta sempre um sindicato dos vítimas. Tem um sindicato das vítimas dentro do MEDP. Junta sempre uns 50 nas turmas de 500, 400. E eles revoltam. Eu estou falando a verdade. Aí eles juntam o sindicato e eu falo, então eu vou bater nos 6 primeiro. Fala o que é isso. Eu testo todos os drives mentais. É difícil prosperar com a cabeça confusa. É difícil prosperar com a base da mentira. É difícil ser exponencial gastando energia com nada. Você tem que regular sua cabeça. Fala com a sua boca assim, ó. Preciso reconfigurar minha cabeça. Daqui, ó. A única diferença que você está vendo,
Qual que é a sua altura? 1,75. 1,75. Você está vendo fisicamente uma diferença de altura de 7 centímetros. Só isso. Qual o peso? 82. Está vendo 3 quilos de diferença. Vamos pegar as diferenças que você consegue ver, tá? Chega para cá. Você está vendo alguém que tem 2 quilos. 82. Então são 3 quilos de diferença. 7 centímetros de altura. Qual a idade? 34. 2 anos de diferença. Então eu estou há 24 meses na frente dele, 3 quilos mais pesado que ele e 7 quilos mais alto. Isso me faz ser mais rico que ele? De maneira nenhuma. Então vamos pegar essas 3 coisas que eu falei, vamos resetar e nós somos igual do mesmo jeito. Ele não é do passado e nem do futuro, certo? Sim ou não? É, a cabeça dele está no passado e a minha está no presente. Nisso ele perde feio. Eu não carrego frustração porque eu já resolvi, demora a resolver. Agora, imagina agora medir a cabeça, a frequência dele. Só as coisas que a gente jogou até agora. Aqui chama córtex visual. O lugar onde o judeu põe um chapéu chama córtex visual. É onde você guarda todas as suas tradições. Meu judeu preferido está sentado aqui na frente. Né, judeu? Shalom. O judeu guarda as suas tradições debaixo da kippá. Guardada. Não mexa nas tradições. Então o que vai acontecer? Só tem uma diferença no final das contas entre eu e ele. Qual que é? Vamos ver se vocês sabem. Vocês da internet, qual que é a diferença? Espera aí. Qual que é a diferença minha e dele? Vamos lá. Fisicamente, quem é mais forte? Chuta. Você. Eu penso que ele é mais forte. Fisicamente. Eu não sei porquê, ele parece troncudinho. Sabe aqueles boizinhos? Eu pareço um pouco... É o bezerro e o touro. Não sei porquê, parece que ele é um pouco mais forte. A minha aparência, é que eu vejo. Só que a mente dele é tão fraca que aí eu preciso de ir com uma mão, não com duas. E se você quiser ir valendo, eu topo toda hora. Alguém pergunta, como que você topa? Você não sabe o que você está mexendo? Pergunta. Você brigar com um cara que está com um problema emocional é mais fácil. Ele não usa a força física dele. Pessoa que tem problema de autoimagem, ela não vai. Quem é que já viu no MDP eu tô rolando com gente, cara muito mais forte que eu, não dá conta de mover meu peito? Sabe por quê? Porque a sua mente determina a força e a energia que você põe na terra. Só tem uma diferença de verdade entre eu e ele. Ele é Windows 95, eu sou iOS configurado. O hardware é igual. Não tem vantagens. Então nós temos 2 máquinas iguais, com pequenas 3 quilos, 7 centímetros de altura, 24 meses de existência a mais aqui na Terra de download. Só que o software que está rodando na cabeça dele e o software que está rodando na minha é terrível. Vou explicar por quê. Eu vou mudar meu sistema operacional para você entender um pouco melhor. O dele, o mindset está travado no Windows 95. O meu é o Ubuntu da Linux, que está redigitando e melhorando os códigos o tempo inteiro. 10 mil pessoas ajudaram a construir o Ubuntu, que é da Linux. É um sistema operacional com código aberto. Todo mundo contribuiu. Aqui tem um sistema operacional que não para de se reinventar. E aqui tem alguém da data de 1995. Vocês entenderam ou não? LLL, Lifelong Learning. Frustração não tem negócio novo. A frustração vai te carregar. Vai ficar no Windows 95. Precisa fazer o que para mudar o Windows 95? Atualizar o software, reconfigurar. Fala assim, a minha mente precisa ser reconfigurada. Vocês entenderam ou não? E aí, não estude tanto. Parece um vagabundo falando, sim ou não? Seu pai mesmo não concorda, que acha que você tem que estudar. Tá bom, explica a Bhaskara aí para nós. Terminou a escola? Sim. Então explica a Bhaskara. É raiz de delta ao quadrado vezes x vezes... Você é matemático? Não, eu sou contador. Você é contador? E usa para quê na vida real a Bhaskara? Para verificar a questão da curva de volume versus o lucro. De você identificar os pontos. Vamos supor que isso aí está certo. Responde agora a pergunta. Por que você não prosperou sabendo disso? Sabe por quê? Tem uma tábua aí não? Tem uma tábua aí não?
Se não arrumar uma tábua, arruma uma fita, que eu vou fazer uma tábua no chão, vou fazer esse cara passar, vocês vão entender qual é o problema dele, vocês vão passar mal, ninguém vai dormir hoje. Eu tenho... Você não quer dormir, não? É bonitinho demais quando uma pessoa, a alma dela quer gritar, e aí ela vê depois o que ela fez. Ó, vamos supor que essa fita, me dá aí. Vamos supor que isso aqui seja a tábua. Tá querendo trabalhar hoje? Ó, a tábua. Tábua, tauba ou tábua? Tauba. Tem que saber Bhaskara para pregar retinho assim, ó. Isso aqui é um negócio que mexe com a minha cabeça, esse exercício aqui. Aí a tábua. Vamos supor que essa tábua tenha 1 metro de largura, 1 metro de largura, por 20 metros de comprimento. Se eu colocar essa tábua no chão, 1 metro de largura, com 20 metros de comprimento, você tem medo de passar nela no chão? Então passa nessa tábua, passa nela aí. Vai passando nela, ela tem 20 metros e 1 metro de largura. Te dá medo? Te dá medo? Então tá bom, fecha os olhos. E imagina agora eu pegando 2 guindastes e subindo essa tábua a 30 metros de altura. Está ventando só um pouquinho. O que você sente? O mesmo comprimento. O que você sente? Você sente que dá para passar? Me fala o sentimento. Você acabou de passar nela no chão. Só que agora eu subi ela a 30 metros de altura com um guindaste, não tem uma corda, não tem chance. Você dá conta de passar? É a mesma tábua. É a mesma tábua. Dá conta de passar ou não? Sentimento. Eu quero saber o sentimento. Pode ficar 3 aqui que ele vai passar. Se ele abrir o olho e falar que dá conta. Você tem coragem de arriscar a 30 metros de altura? Numa tábua, com vento, sem cinto de segurança? Você consegue de verdade? Não tem certeza. Pega a pessoa que é boa para te dar conselho. O que ela vai falar? A tábua tem 20 metros. Você tem que mentalizar exatamente. São 20 passos largos. Tem 1 metro de largura. É maior que esse palco. Esse palco tem 15. 20 metros. É 5 a mais. De uma ponta da parede até a outra. Você consegue passar? Está ventando muito. Consegue ou não? Mentaliza você passando. Pega aí a pessoa que mais prosperou perto de você. O que ela te fala agora? Dá o recado dela. Essa pessoa falou que você... Ela passaria? Não, né? Não. E por que você vai confiar nela? Só chega perto da boca. Por que você vai confiar nela? Porque eu acredito... Estou acreditando nela. Pois é, mas ela não faria como você acredita nela. Vai pegando os códigos. No chão, 100% das pessoas passam. No ar não dá 1% que consegue fazer a mesma tarefa. Chama troca de dimensão. Em 2D todo mundo topa, em 3D não vai. O que é esse negócio de prosperar? Pode ficar com o olho fechado. Esse negócio de prosperar é fazer a mesma coisa, só que numa frequência mais alta. Fala assim, numa frequência mais alta. Uma atividade simples se torna muito perigoso. É muito perigoso. Fala? É empreender, investir, estudar, transbordar. Porque vai subir na frequência. Presta atenção. No chão, ninguém nem calcula risco. E a mesma tarefa, quando eu vou tirando do chão, que é subir a frequência. É assim que o cérebro se comporta. A maioria de vocês vão desistir no meio do caminho, porque vai subir a pressão, vai subir as críticas, vai subir perseguição, vai subir a pressão. A sua cabeça dá conta de fazer isso? Um monte de cabeça não dá. Não é que você é burro, não é que você não dá conta, é porque você tem que ir subindo de glória em glória, de pressão em pressão. Você sabe como é que faz para um cara desse conseguir fazer isso? Vai subindo devagar, vai aumentando o sarrafo, vai aumentando o sarrafo. Abre os olhos. Não tem 20 metros, mas você andar aqui no ombro desses caras, você cai. Se colocar um pouquinho para frente, e se fizer isso aqui, ó, balançar um pouquinho, você cai.
E como que faz para não cair? Tem que treinar. Começa a treinar lá no chão. Baixa a tábua, baixa. Pode ir no chão, um pouquinho, 50 centímetros do chão. Vem cá para você ver essa cena, vem cá. Na altura que estava, se você não treinasse, é só bobo você falar que vai passar. Mas se tiver 50 centímetros no chão, esse aí está 80, baixa. 50 que eu pedi. Aí. Mais para baixo do seu joelho aqui, ó. Aí. 50. Vem cá, sobe aqui. Sobe aqui, o povo não está vendo. Sobe aí, pode subir. Vira aqui. Do mesmo tamanho, ó. Olha aqui. Se você subir isso aqui, te põe algum medo, segura isso. Segura bem aqui, ó, no joelho aí. Aí. Dessa altura ter subido, vai aumentar alguma coisa? Você tem medo de passar aqui? Nenhum medo. Sobe mais um pouco. Tem medo? Agora balançando. Se você não treinou, dá um medinho, mas nessa altura é só pular, pelo amor de Deus. Mas tem gente que já falou que tem. Aumentando. Tem medo ou não? Tem não? Vai aumentando o máximo do braço. Deixa eu te falar. Ir balançando nessa altura. Se é uma queda errada, você pode cair e fraturar só seu crânio. Essa altura aqui é o suficiente para você quebrar sua cabeça. Já aumentou o medinho. Eu quero que você guarde essa aula para sempre. Em nome da... Como é que você chama? A Karina e o Alexandre o Grande que pagaram essa aula. Vocês querem ir para o lugar que vocês não dão conta. Então vai ter que subir devagar. Porque se for subindo devagar, 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 o aumento de pressão não vai estourar a turbina. Não vai destruir o compressor, não vai despressurizar a cabine, devagar. Se você quiser sair do 0 ao 100 muito rápido, você vai... Acabou meu tempo. Dia 25 vai rolar o desbloqueio e amanhã vai ter outra palestra. Eu queria explicar o negócio, mas tá bom, vai parar aqui não. Cadê o Thiago? Atualizado com sucesso. Todas as vezes que seu drive mental fizer eureka, atualização de drive, acontece isso. Alexandre o Grande, a gente se vê aí. Tá? Você vai estar aí, né?